pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e Introdução à Legislação Trabalhista. Hoje nós vamos dar uma pausa no conteúdo de História que a gente vem trabalhando e vamos trabalhar uma temática associada à ILT, Introdução à Legislação Trabalhista ou Introdução à Legislação do Trabalho. Turminha do nono ano, tá para entrar no ensino médio, chegou no ensino médio, já vai ser introduzida no mercado de trabalho, então tem que estar atento, tem que estar atenta aos seus direitos, porque um cidadão, uma cidadã mais consciente dos seus direitos tem mais condições de não ser enganado, né? E ninguém passar por cima dos seus direitos. Então, hoje, para a nossa aula, aqui pelo Educa Recife, nós contamos com a ajuda do Bruno. Tchauzinho aí, Bruno, faz teu nome. Bruno, nosso intérprete de Libras, ele nos ajuda com toda a equipe de intérprete de Libras para deixar a nossa aula mais acessível para todos e todas. E também conto com a presença dele, o magnânimo, o nosso radialista, nosso locutor, professor Giorgio. Ei, professor, beleza? Bem, amigos ouvintes da sua Rádio Educa Recife, estamos ao vivo e a cores. Aqui é a única rádio que aparece a imagem, viu, professor? É a única rádio que aparece a imagem, mas, pessoal, é um prazer sempre estar com vocês numa manhã maravilhosa com o professor aqui, Luciano Mildinho. Um matutinho lindo com o Mildinho. Ele tem um rostinho lindo também, que é outra situação, mas vamos embora. Vamos embora. Ele já está entregando os apelidos da gente aqui, ó. Tá vendo vocês? Mas veja, vamos lá, vamos para a nossa aula. Vamos começar analisando uma imagem. Aí, produção, amplia aí, por favor. É isso aí. Então, aqui ó, a gente tem essa imagem, eu quero que vocês deem uma olhada nessa imagem. Observa aí o que é que a gente tem. Quem são os personagens que estão nessa imagem? É uma fotografia aí uma fotografia do Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Essa foto foi retirada lá da agência do Senado e o que é que a gente observa? Nesta imagem, crianças trabalhando em uma fábrica de sapatos na década de 1920. Eita, professor, naquele período as crianças já estavam ali, ó, trabalhando numa fábrica de sapatos, né? Ó, década de 1920, segunda década aí, ó, do século 20. Então, a gente aqui no Brasil já tinha passado por um processo, né, de industrialização inicial e mais na frente, né, a gente vai ter um momento onde a gente vai ter uma atividade industrial muito mais forte, promovida aí, principalmente durante, né, uma parte do governo de Getúlio Vargas e uma parte mais na frente dos governos militares, né? Durante o período da ditadura militar no Brasil, os militares investiram também num processo de industrialização. Mas aí a gente já tinha algumas fábricas, né? Algumas fábricas que começam a surgir e a gente observa aí crianças trabalhando na fábrica. Então já deu para ter uma ideia do que é que a gente vai trabalhar hoje, né? O que é que a gente vai entender. A gente vai tentar entender aí a questão do trabalho infantil. E aí, o trabalho infantil, ele é permitido no Brasil? É legal a gente colocar as crianças, né, trabalhando nas fábricas, né? E aí a pergunta, mas o trabalho infantil não é proibido? Hoje, pela nossa legislação, trabalho infantil é proibido. Existem algumas exceções a essa regra, né? A condição do estagiário, do jovem aprendiz, até que ele possa atingir a maioridade e conseguir um emprego formal, né? Mediante assinatura de contrato de trabalho. Mas veja aí, ó, o trabalho infantil hoje é proibido, mas as crianças trabalhavam aí. E o que é que a gente tem para falar sobre isso? Veja, o trabalho infantil ele passou a ser combatido a partir de uma lei em 1927,
que proibia a atuação de crianças nas fábricas. Aí o nosso colega Fofozinho tá aí, e isso foi respeitado, professor. E é isso que a gente vai tentar entender. Trabalho infantil é uma questão muito séria, né? É trabalhada essa questão de forma muito séria hoje, né, professor? Eu queria só trazer aí a nossa memória, né? E vocês certamente não conhecem essa história, e eu vou contar para vocês o seguinte. Aqui em Pernambuco, aqui em Recife, aqui pertinho da escola, hoje a gente tem o Liceu de Artes e Ofícios, né? A escola Liceu. É uma escola hoje que é do Estado, mas que há um tempo atrás ela funcionava num prédio que fica ali perto do Teatro Santa Isabel. É o Liceu de Artes e Ofícios, né? Por trás dos Correios, Por trás né? dos Correios. Foi criado aí pelos padres jesuítas, né? Os mesmos que criaram o Colégio Nóbrega, que hoje já não existe mais, e também da Universidade Católica de Pernambuco. Os jesuítas, historicamente, estão presentes no Brasil desde o período da colonização, né? Uma época em que se criavam as missões jesuíticas. As missões jesuíticas, naquela época, no período colonial, ela se prestava ao serviço de catequizar os índios brasileiros, os nativos, e ensinar esses índios uma profissão, um trabalho. Na época, basicamente, a agricultura, né? Artesanato, né? Alguns que tiveram habilidade para a construção de instrumentos musicais, tocar instrumentos e outras ações. Na Revolução Francesa e posteriormente no período napoleônico, Napoleão cria os liceus de artes e ofícios. De ofícios, isso. Né? Isso para quê? Para atender uma demanda da nova industrialização que surgia na França no século XVIII e depois emenda pelo século XIX. Aqui no Brasil, século XX, vocês viram que a foto era de 1920. Isso. Então, segunda década já, né, do século XX e um período da República das Oligarquias, República do Café com Leite, né? São Paulo já começava a se industrializar, e não só apenas na agricultura do café, Minas na questão leiteira, mas em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, governo aí de Venceslau Braz. O que é que você tem aí? A gente vai ter uma imensa, eu vou até ser redundante, imensa quantidade de jovens, de crianças, né? E quem ia para a escola, minha gente, nessa época, a gente não tinha direito à educação, a população mais pobre, viu, Luciano? A educação era bem restrita, a educação, né? Era restrita às elites. Às elites, isso. Não é? Então, o que é que o pessoal faz? Trabalhos mais delicados, como a mulher, veja que a época ainda tem essa questão, a mulher não podia trabalhar fora de casa, o trabalho da mulher era criar os filhos e cuidar da casa e cuidar do marido. As pessoas de renda mais baixa, as menos favorecidas, as mais pobres, elas trabalhavam geralmente nas casas de família. E as crianças ficavam criadas por uma tia, por uma avó, né? Porque dificilmente a mãe estava em casa ou estava trabalhando, lavando roupa, passando roupa, né? Vocês não conhecem o termo engomar, né? Engomar, o ferro de engomar, o ferro de passar roupa. Mas antigamente a turma era um ferro mesmo, botava brasa e goma nas roupas de linho do povo que usava, para ficar tudo muito bem feito. Então, aí o trabalho das crianças era um trabalho delicado. Então, muitas vezes, surgiu essa ideia de abrir fábricas, mas principalmente ensinar um ofício a essas crianças. Sapateiro, carpinteiro, marceneiro, né, que eram os trabalhos que se tinha naquela época. Então, é importante hoje a gente entender o que o Luciano vai colocar aí hoje, o trabalho infantil. Eu vou lhe contar um exemplo. Eu, em 1984, faz um tempinho, foi meu primeiro emprego, eu fui trabalhar como auxiliar de escritório, o que a gente chama hoje de office boy. Office boy, Eu tinha 15 anos, naquela época não existia nenhuma legislação específica, né, para determinar o tempo de trabalho, que tipo de trabalho eu podia dar. Mas aí eu trabalhava manhã e tarde, tinha um período de tempo, e recebia 75% de um salário mínimo, por ser de menor. Então, eu podia trabalhar a mesma quantidade de horas, o mesmo tipo de serviço, e recebia menos de quem fosse já adulto e trabalhava comigo. Veja que coisa. Eu comecei, né, trabalhando
aproximadamente aos 16 anos, mas na condição já de estagiário. Então, eu fiz um curso técnico, né, no Instituto Federal de Pernambuco, na época Escola Técnica Federal de Pernambuco, curso de refrigeração e ar-condicionado. E a gente começou trabalhando ali na manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, que eram os antigos, né, aparelhos condicionadores de ar de janela, aquele quadrado, né, que é colocado num buraco na parede. Aquelas centrais, né? Isso, central. Para vocês terem uma ideia, quando eu terminei o meu curso, no meu curso a gente estava introduzindo, a escola técnica estava introduzindo a parte de refrigeração automotiva e estavam chegando as primeiras peças, né, das chamadas splits, né, de ar-condicionado. Então eu terminei o curso em 98, então em 96 por aí, eu estava já na condição de estagiário, né? E a gente recebia o quê? Era uma bolsa, né, de estágio que na época era metade de um salário mínimo. Então a gente não recebia um salário mínimo, né, como bolsa. Mas de lá para cá a legislação ela mudou. Evoluiu muito. E isso evoluiu bastante, né? Teve grandes ganhos, né? Principalmente a partir da publicação do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai ter medidas mais protetivas para a criança, né? Tentando fazer com que a gente coloque, né, as crianças nos lugares que elas têm que estar realmente. E o principal lugar para a criança estar é na escola. Então, está na escola dando acesso, né, à educação. Mas a gente vai estudar hoje aqui, ó, já deu para entender, né? A gente vai estudar o que é o trabalho infantil e quais são os seus impactos. Então, a gente vai começar aqui, ó. O trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida. E qual é a idade mínima? Aí, ó, o que a gente vai tentar entender. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos, exceto no caso do menor aprendiz a partir dos 14 anos, que hoje já existe, né, a ideia de que tem que se encaminhar o jovem já para o mercado de trabalho logo cedo. Então você permite que ele entre na condição de jovem aprendiz ou menor aprendiz. A partir dos 16 anos ele pode trabalhar na perspectiva, né, do estagiário, e a partir dos 18 ele pode ter direito a um trabalho formal, porque ele atinge ali a maioridade. Pela nossa legislação, a maioridade ela é atingida aos 18 anos, inclusive até recentemente, né, a partir de uma outra questão, os congressistas estavam debatendo a possibilidade de redução da maioridade, mas da maioridade penal. Então, responsabilizar os jovens, né, os adolescentes que a partir dos 16 anos eles cometessem algum delito, né, eles já poderiam ser responsabilizados como adultos, né? A gente não, eu particularmente não concordo com essa ideia, né, a ideia da redução. Eu acho que a gente aqui no nosso país, a gente tem um sistema, né, prisional, um sistema carcerário que enfrenta vários problemas e não é colocando todas as crianças logo de imediato no presídio que a gente vai resolver a situação. Mas professor, o menino ele é menor de idade para não ir para a cadeia, mas ele não é menor de idade para cometer um crime. Não, ninguém está defendendo aqui o crime. A gente está por detrás desse argumento tentando dizer que o segredo para tirar o jovem, né, a criança, o adolescente da criminalidade é educação, esporte, lazer, alimentação e oportunidades dignas, né, de condições de vida. Então, não é enviando, né, todo mundo para um presídio que a gente vai conseguir resolver
problema, né, de criminalidade, tem muitas outras questões por trás. Agora, também, a gente não questiona se, por acaso, algum de vocês ou algum de seus familiares tiverem uma opinião divergente. A gente vive num país exatamente democrático para que a gente possa divergir nas ideias, não é isso, professor? A questão do trabalho infantil, não é? Ele é importante a gente entender o seguinte, não é proibido, veja, uma criança, um adolescente, ele trabalhar, não é? Desde que ele cumpra ali com as exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. O empregador também, ele cumpra com essas exigências. Então, é preciso que a criança tenha o jovem, geralmente o jovem, a partir dos seus 14 anos, né? Antes disso, eu creio que não seja nem legal, nem bom, porque a criança tem que estudar, tem que brincar, né? Tem que ter a sua infância, vivida a sua infância. A gente diz assim, muitas vezes, a gente não teve infância, né? Porque a gente foi obrigado a trabalhar logo cedo, né? Mas a legislação hoje prega que a criança passe por esse processo de crescimento, de estudo, de brincadeiras, etc. A partir dos 14 anos, ele pode, assim, arranjar um estágio, não é como menor aprendiz. Mas veja que isso vai estar ligado ao estudo dele. Então, qual é o tempo de estudo e o tempo que ele vai estar... Porque Exatamente. Ele está aprendendo um ofício, a carga horária dele não vai ser a mesma que a de um adulto. Né? Exatamente, vai ser diferente. Então, dando essa oportunidade, primeiro, se a criança estiver na escola estudando, ele vai estar fora da rua e vai estar fora do alcance da marginalidade. A marginalidade no sentido da criminalidade, porque a marginalidade vem à margem do sistema, Exato. Ou seja, está fora de uma sociedade que lhe dê condições de vida digna. Aí a questão da marginalidade. Aí a questão de você ir para a criminalidade é um passo. Não é? Mente ociosa, costuma-se dizer os antigos, é a oficina do mal. Quem não tem o que fazer só pensa que não deve, né? Só pensa que não deve. Então, trabalhar é uma opção dentro da legislação, mas o mais importante é você estudar, se preparar, porque com o estudo você pode ir muito mais longe do que você pensa. Exatamente. Aí volta para essa discussão, né, que a gente está fazendo aqui. Por que é tão importante para uma sociedade combater o trabalho infantil? Aí o nosso fofozinho aqui dizendo que já viu muita gente defender que crianças possam trabalhar. Aí vê, é o que o professor Giorgio colocou e o que a gente está colocando aqui. Porque as crianças e adolescentes precisam vivenciar suas fases de desenvolvimento e experiência. Então, a criança precisa vivenciar sua fase da infância, sua fase da adolescência, sua fase da juventude e sua fase da vida adulta e, mais na frente, a fase da velhice. Então, todo ser humano tem direito a vivenciar as suas fases, né, ao longo da sua vida. Então, você querer antecipar situações, né, para as crianças, né, é uma coisa assim complicada, né? Você introduzir a criança no mercado do trabalho bem antes da idade, até em que ela desenvolva uma certa maturidade para lidar com aquelas experiências. E assim, o trabalho infantil, dentro da perspectiva da lei, ele vem, como o professor Jorge colocou, na ideia de treinar, na ideia de formar, na ideia de capacitar o jovem ou a criança ali para exercer uma atividade, né? Ele vai estar ali num processo de aprendizagem. Então, levar em consideração que o processo de aprendizagem durante, né, a primeira, segunda fase da vida, eles são muito importantes. Esse processo ele é muito importante. É importante viver a pré-escola, viver o ensino fundamental, viver o ensino médio, viver a oportunidade de um curso técnico, um curso tecnólogo ou um curso universitário, para quem tem, né, para quem puder fazer isso, né, e o ideal seria que todos pudessem, né, ter esse acesso, né, garantido. Mas a gente sabe, né, que em determinados momentos, por exemplo, a gente ainda não tem uma estrutura de universidades, né, que comportem, né, toda a demanda, né, de jovens que a gente possui. Então, nesse sentido, é importante a gente combater aí
o trabalho infantil para oportunizar as crianças que elas vivam a sua fase da infância no momento certo, né? E que elas entrem no mercado de trabalho também no momento certo, sem pular nenhuma dessas etapas, ok? Então, e ao invés de trabalhar em atividades pouquíssimo especializadas, a criança ou o jovem, ele deve estudar. Então, garantir aí, ó, a educação, ela é um direito de todos e todas pela nossa Constituição. Então, a gente deve zelar para que se garantam às crianças, né, aos adolescentes, aos jovens, a oportunidade, né, da educação, porque a educação é um direito de todos e todas, né? Então, aí vamos falar um pouquinho sobre o drama aí, ó, do trabalho infantil no Brasil e no mundo, né? Tanto no Brasil como no mundo, não é só o Brasil que enfrenta problemas com relação ao trabalho infantil. A gente tem também alguns países, né, que as crianças elas são forçadas a trabalhar pelas condições de vida daqueles países, né, pelas condições de vida de suas famílias, muito antes do que deveriam. Né? Então, principalmente quando a gente se desloca, né, para países mais pobres, né, ou países que vivem, né, com a população, a maioria da população abaixo da linha da pobreza. Exemplo de alguns países até da América Latina, né, e países do continente africano, alguns países do continente asiático. O próprio Caribe aqui, e América o próprio Central, Caribe, né? Na América Central. O México, América do Norte, Isso. O México tem uma população também muito, muito pobre, né? E não digo mais a vocês. Tem determinadas regiões dos Estados Unidos, estados, cidades específicas, que a população vive num estado de pobreza muito grande. Pobreza, né? É porque não se divulga. A quantidade, por exemplo, de moradores de rua em determinados estados dos Estados Unidos hoje é uma coisa assim, fora do comum. Assim, né? Eles ainda não importaram do Brasil o modelo de favela, né? Mas o modelo, né, das favelas, né? Mas é comum você ver em alguns locais hoje nos Estados Unidos bairros onde o pessoal mora dentro de trailers. Carros, o pessoal mora dentro de um carro. Então o cara bota na mala do carro todas as roupas dele, aí dorme dentro do carro, aí levanta, vai às vezes um posto de gasolina, um banheiro público, toma um banho, troca de roupa, vai trabalhar quando tem trabalho. Então, não é essa coisa toda que se pinta, né, do país, das oportunidades. Né? Tem problemas como qualquer país. Né? Então, veja, a gente fez uma pesquisa aqui e vai apresentar alguns dados sobre o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Certo? E as fontes para isso, relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, UNICEF, e são estimativas de 2020, né? Então a gente vai tentar visualizar, como por exemplo, a partir desse dado aqui, ó, a gente tem 160 milhões de crianças de 5 a 17 anos foram submetidas ao trabalho infantil no começo de 2020. Aí veja, desses 160, 63 milhões são meninas e 97 milhões são meninos, né? 10 milhões de crianças e adolescentes são vítimas da escravidão, gente. Então, 79 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de trabalho perigoso. Então, isso é um dado muito sério. Vejam, 10 milhões de crianças ao longo do mundo, ainda hoje, vivendo em um regime de escravidão. Então, a escravidão moderna, né, ou o trabalho análogo à escravidão, ele é uma questão que ainda afeta bastante, né? Recentemente, inclusive, a gente teve, né, uma reportagem que mostrou aí o relato de uma mulher que vivia há mais de 70 anos, praticamente como escrava, né, em uma família, porque, como o professor Giorgio falou, né, há um tempo atrás não existia uma legislação como hoje se existe, né, legislação para proteger a criança. Não existiam, por exemplo, os conselhos tutelares, né, para fiscalizar se a criança está realmente na escola, se a criança está sendo submetida a maus tratos,
se ela está sendo forçada a trabalhar, se ela está sendo vítima, né, de abusos diversos. Então, a legislação ela foi mudando, né, ela foi mudando e protegendo as crianças. Mas as crianças ainda passam por muitos problemas, né? Como esse, por exemplo, da questão da escravidão. Escravidão, ela, no Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão foi abolida em 1888, né? Mas de lá para cá, a gente vê, né, que depois da abolição da escravidão no último país, que foi o nosso, né, o Brasil, a gente ainda enfrenta no Brasil, inclusive no mundo, crianças sendo submetidas a um regime de trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão, ok? Outra questão, 70,9% dessas crianças, né, trabalham na agricultura, ou seja, no campo. É aquela ideia, né? Você está lá no campo, aí o seu pai é agricultor, a sua família é agricultora, bota a criança desde cedo para trabalhar no campo ali, porque ela tem que começar a trabalhar, não sei, mas a mentalidade não deve ser essa. A gente sabe que, infelizmente, em relação a isso, existem outras questões, como, por exemplo, a falta, né, de recursos da família, às vezes, leva a família a colocar também ali, os pais a colocarem os filhos para trabalhar, senão aquela família ela não sobrevive. Mas o ideal seria realmente que a gente tivesse, né, condições, né, de empregar essas famílias, né, e por tabela ali, dar condições para que essas crianças não precisassem trabalhar na infância, né, que é a infância, que é a idade do aprendizado, né. Então, há um tempo atrás eu conversava com uma colega minha, que ela fez uma pesquisa, né, no mestrado dela sobre os impactos da reprovação na mente, né, de uma criança. Então veja, o impacto da reprovação, a criança começou a estudar o ano todinho, aí foi reprovada, né, ela vai repetir de ano. O impacto, né, da reprovação na mente da criança, ele já faz um estrago muito grande. Então imagine o impacto da criança, ela nem ter tido, né, ao longo de um ano, acesso à educação. Então o impacto ainda é maior. Okay? Então a gente tem esse problema aí. Outra questão, 19,7% trabalham no setor de serviços, né? Aqui são só estatísticas, né, para a gente perceber, e 10,3% trabalham na indústria. Ok? A gente tem mais alguns dados, né? Aqui a questão do número, né, de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho precoce em todo o mundo. Então veja aí, ó, vejam, lembram que a gente falou para vocês, por exemplo, que alguns territórios, né, eles têm um impacto maior pela questão da pobreza, né, a situação da população, né, que vive ali abaixo da linha da pobreza. E olhem, ó, os dados. 8,2 milhões na América Latina e Caribe, né, de crianças sendo submetidas, daqueles 160 milhões. Agora observa aí onde está a maioria esmagadora. Mais da metade das crianças que estão sendo colocadas em situação de trabalho infantil estão onde? No continente africano. Né? Aí depois a gente tem o continente africano, Ásia, né, e Ásia Central, vejam, a Ásia Oriental, né, aí vem a América Latina, né, e Caribe, e depois ó, a América do Norte e Europa, 3,8 milhões de crianças aí, milhões, né, de crianças aí sendo submetidas, porque são países considerados, né, mais desenvolvidos, né, os países mais ricos, né. Então a gente observa que essa questão do trabalho infantil, ela é algo muito sério e merece uma atenção maior aí dos nossos governantes, né? E o que é que a gente pode fazer para tentar combater isso daí? Denunciar, certo? Quando alguma criança, né, que você conhece está sendo forçada, né, a trabalhar ali antes do tempo, né? Para que isso chegue às autoridades competentes para que possam ser tomadas, né, providências. Vamos continuar discutindo essas temáticas, né, e outras mais na frente, trazendo isso aí para vocês, né? Espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo aqui. Agradecer ao Bruno, né?
o nosso intérprete. Valeu, Bruno, e agradecer ao professor Giorgio. Valeu, isso aí, professor. Povo, até outra hora, hein? No mais, gente, até a nossa próxima aula e tchau, tchau.